Mas a gente não vai sair de Brasília. Quem vai aparecer comigo agora é a Larissa Rodrigues, para a gente trazer um pouco de contexto aqui, uma primeira análise dessa rodada. Olha quem está aqui, Larissa Rodrigues, no nosso telão touch aqui do Brasil Meio-Dia. E como a Marina trouxe, Lari, o presidente Lula fez ali uma série de comentários desses temas sensíveis, mas eu queria abordar contigo principalmente esses fatores de queda de popularidade e a tentativa do próprio presidente de mostrar que trabalho foi feito. A questão é conseguir comunicar isso que ele chamou de reconstrução de políticas públicas, retomada de investimentos na área de infraestrutura, muito foco na economia e no bem-estar das pessoas. Boa tarde, bem-vinda ao Brasil Meio-Dia, Larissa Rodrigues. Tudo bem, Yuri? Boa tarde para você, para quem acompanha a gente. Yuri, conversando ali com alguns articuladores ali do Congresso Nacional e também do Palácio do Planalto, o que Lula tem dito nesses encontros a portas fechadas é que não entende por que essa popularidade caiu tanto. Até em entrevistas o próprio presidente disse, não estamos entregando o quanto queríamos, mas que a queda foi muito acentuada. O que a gente tem escutado é que, na opinião de Lula, algumas melhoras, em especial na área econômica, aconteceram e que ele vem citando, por exemplo, a queda no desemprego. Então, que isso precisa chegar na ponta. Por isso, tanta bronca, em especial, com o responsável pela comunicação ali no governo. E tem bronca também a ser compartilhada com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Como você disse, Haddad chegou a cancelar essa viagem que faria para a Alemanha e que ele teria ali em mãos mesmo uma espécie de balanço, um pente fino do que sua pasta fez desde o início do governo Lula e do que vem entregando. Mas o fato é, apesar de Lula não compreender o quanto, na opinião dele pelo menos, teria caído essa popularidade, está sim incomodando. A gente viu algumas entrevistas do ministro responsável pela articulação do governo, o Padilha, dizendo não, a gente fez muito, com o Congresso está tudo bem. Só que não importa se na opinião deles está tudo bem, não está chegando na ponta. E Lula quer de alguma maneira que isso chegue lá. Para ele, mais do que entrega, falta as pessoas entenderem que essas entregas estão acontecendo. Dá para a gente encerrar e fazer um resumo de que Lula está realmente preocupado com essa queda na popularidade, especialmente se a gente for lembrar, um ano eleitoral que se precise muito do governo do PT conquistar mais prefeituras. Yuri? Pois é, deixa eu me despedir aqui da Larissa, pedir uma licença para ela vai continuar, claro, ao longo de todo o nosso Brasil Meio-Dia de hoje, que, como a gente disse, começou quente, com toda essa expectativa em torno do que está sendo tratado pelos ministros e ministras do governo Lula. Mas eu queria trazer uma arte aqui que a gente separou dessas várias pesquisas de opinião pública que foram feitas nas últimas semanas, entre o fim de fevereiro e começo de março, e que destacam por que o governo está tão preocupado com essas questões. Vamos lá, a gente mostrando aqui perto, primeiro a questão da segurança pública que a gente já destacou. A avaliação, essa é uma pesquisa da Atlas que saiu no começo do mês de março, que mostra o quanto, desde novembro do ano passado até março deste ano, olha como estavam os patamares de quem considerava ruim ou péssimo 3 áreas bastante sensíveis para o governo, que é a área de segurança pública, a questão da responsabilidade fiscal, do controle das contas públicas e o combate à corrupção. E a principal delas, que mais deu um salto, de acordo com a Atlas Intel, é a segurança pública. Não foi por acaso que Lula faz esta menção de programas ali na área educacional para garantir que os jovens não se tornem soldados do crime organizado, numa preocupação muito grande. Lula falou em tranquilidade para as famílias com o uso, por exemplo, com uma maior oferta de vagas em escola em tempo integral, justamente para que os jovens, principalmente naquela idade de adolescência, que deveriam estar no fim do ensino fundamental ou nos 3 anos do ensino médio, para que não deixem a escola, por exemplo, por meio daquele programa Pé de Meia, que vai dar um incentivo financeiro para que essas pessoas possam continuar lá. E é isso que a gente vai destrinchar neste primeiro momento, num primeiro trecho do que disse o presidente. Depois a gente aborda os outros números que eu separei aqui para trazer para a nossa análise de hoje. O presidente Lula falou desses pontos e quando foi abordado sobre a questão, quando tratou da questão da segurança, ele fez justamente isso, associou a questão da educação como uma forma de afastar os jovens do crime organizado ou mesmo de serem vítimas de bala perdida. É o que a gente vai ouvir agora num primeiro trecho do que disse o Lula na abertura desta primeira reunião ministerial de 2024. Esse é o meu compromisso, é melhorar
a qualidade de vida do povo brasileiro, é melhorar a qualidade do emprego do povo brasileiro. Por isso, um programa como o Pé de Meia, que vai ter um investimento de quase 7 bilhões de reais, que muita gente acha que é custo, que é gasto, e eu digo que gasto é que se a gente tivesse aplicando esse dinheiro para fazer cadeia, para combater esses jovens que não estudam porque tem que trabalhar, sabe, para sair do narcotráfico. A gente quer recuperar esse jovem, sabe, enquanto ele é jovem e ele não está, sabe, no crime organizado, ele não está na bandidagem, porque depois fica tudo muito mais difícil. O que nós queremos é garantir que cada jovem nesse país tenha o direito de estudar, que cada mãe tenha a tranquilidade de, com a escola em tempo integral, ter o seu filho estudando o dia inteiro, não à mercê de uma bala perdida. Pedro Duran já comigo aqui para a gente abordar esta fala do presidente. Pedro, boa tarde. Embora tenha sido um discurso mais ou menos improvisado, mas palavras muito bem escolhidas pelo presidente. Ao abordar esta questão da violência, de falar justamente de não perder os jovens para a bandidagem, que é preciso dar tranquilidade para as famílias. Ou seja, falando de um programa da educação, que é o Pé de Meia, do aumento de escola em tempo integral, mas com um foco na segurança pública, porque, como a gente vê aqui, é a área que mais está sendo mal vista pela opinião pública em geral. Pedro, boa tarde mais uma vez, bem-vindo ao Brasil Meio-Dia. É isso, Yuri Pita, botei até uma gravata para vir aqui participar com você do Brasil Meio-Dia. Vamos lá. Boa tarde para você, para todo mundo que acompanha a gente. Pois é, o governo, na verdade, Yuri, encontrou algumas pedreiras no início de 2024 na área da segurança pública. Uma delas foi a fuga de 2 bandidos do Comando Vermelho de um presídio federal de Mossoró. Que continuam paradeiros desaparecidos. É uma notícia inédita, nunca se tinha visto uma fuga de uma penitenciária federal de segurança máxima. Mas, para além disso, o Brasil vive, em 2024, um momento muito delicado da segurança pública. Nós temos aqui em São Paulo a segunda operação mais letal da Polícia Militar, com mais de 50 mortos na Baixada Santista, só perde para o massacre do Carandiru. E temos no Rio de Janeiro uma guerra declarada entre tráfico e milícia por domínio de territórios, em que o governo tem tentado enfrentar essas dificuldades. No meio de tudo isso, a troca do ministro da Justiça e do secretário nacional de Segurança Pública. É importante dizer que hoje o grosso do aparato de segurança pública está na mão dos estados. Sim. E não do governo federal. Polícia e sistema carcerário são majoritariamente controlados pelos governadores dos estados. Da parte dos municípios restam as guardas civis, que cuidam ali do patrimônio público, ajudam no trânsito e tudo mais. E do governo federal você tem um aparato de inteligência da polícia, você tem a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, mas é uma parcela de agentes muito ínfima, perto do que tem os estados na mão. Ainda assim, há uma percepção por parte da população de que a insegurança pública pode ser atribuída ao governo federal, especialmente no momento em que a gente tem, por exemplo, a lei da saidinha sendo votada no Congresso Nacional a contragosto do governo federal. Sim. É uma lei que endurece as regras para que bandidos possam deixar as prisões, os presídios brasileiros, e que o governo federal não entrou em defesa dessa lei, deixou a oposição reinar sozinha. Eu queria voltar aqui no gráfico para a gente poder justamente pontuar esses números da segurança pública, porque o destaque do Yuri é importante. Mostra que essa área teve um aumento da avaliação péssima ou ruim de 47% para 66%. 19 pontos percentuais. É um salto justamente no início de 2024, porque a comparação vai de novembro de 23 para março de 24. Então, com certeza, essa avaliação ela já é um reflexo desses problemas, dessas pedreiras que o governo tem enfrentado no início desse ano. Desse período do início deste ano, esta fuga dos 2 presos que, a despeito, a questão de estarem ainda foragidos e de ter sido um fato inédito, não é por acaso que o presidente até brincou ali, falou que Flávio Dino foi promovido do Ministério da Justiça e Segurança Pública para o STF, e que isso é uma promoção não só pelo status do cargo, mas pela tranquilidade. E brincou com o Ricardo Lewandowski, que tinha uma vida mais fácil como ministro do Supremo, e já logo na estreia dele acabou tendo esse infortúnio desta fuga de presos. A gente vai destacar
mais uma fala aqui, e aí já vou adiantando a segunda etapa do nosso gráfico, que é esta dificuldade já conhecida do governo de se comunicar, em especial com os evangélicos. Aqui é uma pesquisa do IPEC, aqui a gente estava tratando da Atlas, da opinião pública em geral, e aqui o que o IPEC trata especificamente dos evangélicos. Também, em setembro do ano passado, havia um empate técnico de aprovação e reprovação, faz uma virada em dezembro, mas ainda num espaço mais curto, e depois chega a esse gap bastante simbólico de 22 pontos percentuais. E por isso que eu destaquei com o Pedro Duran a escolha das palavras do presidente, de falarem da família, de que as famílias precisam ter tranquilidade em relação à vida dos seus jovens. Nesse mesmo discurso de abertura da reunião, Lula comentou sobre a democracia e disse que as pessoas querem um país onde a religião não seja usada como instrumento político de um governo, nem manipulada, como, segundo ele, vem ocorrendo no Brasil, claro, se referindo um pouco a esta dificuldade que ele encontra de se comunicar diretamente com os brasileiros e brasileiras que professam a fé cristã, que são evangélicos, principalmente neopentecostais, e acabam tendo uma imagem mais negativa do governo por uma série de fatores. Primeiro, vamos ouvir o presidente Lula e depois a gente volta para a nossa análise. A democracia é importante para as pessoas mais simples, para as pessoas mais humildes, para as famílias, para as mães, para os pais que saem de manhã para trabalhar e votam, porque a democracia significa que essas pessoas não querem apenas falar da liberdade, sabe, muito distante. Eles querem falar de trabalho, eles querem falar de salário, eles querem falar de lazer, eles querem falar de cultura, eles querem falar das coisas que diz respeito ao dia a dia dele. Um país em que a religião não seja instrumentalizada como um instrumento político de um partido político ou de um governo. Que a fé seja exercitada na mais plena liberdade das pessoas que queiram exercê-la. A gente não pode compreender a religião sendo manipulada da forma vil e baixa como está sendo nesse país. Tá aí, trocamos de Pedro, do Pedro Duran para o Pedro Venceslau aqui no Brasil Meio-Dia. Bem-vindo, meu caro. Deixa eu trazer de novo aqui aquela nossa arte aqui, para especificamente a gente tratar dessa questão do apelo dos evangélicos. Como tem uma subida muito forte, essa medição é pelo IPEC, mas também a Quest, depois a gente vai abordar esse outro aspecto, mas a Quest também tinha detectado esta perda de popularidade, de aprovação do governo Lula entre a população evangélica, que vem acontecendo já desde o fim do ano passado, ganha um impulso com toda a questão do conflito Israel-Hamas, mas essa questão da segurança, dos valores, dos costumes, isso tem batido muito forte. E, de novo, por isso que me chamou muito a atenção o fato do presidente Lula, e não só ele, depois também o ministro da Casa Civil, Rui Costa, fazer uso dessas palavras que são importantes para tratar com a população evangélica, uma preocupação com a família, com o núcleo familiar, com a segurança dos jovens, principalmente os jovens de periferia, que às vezes, numa situação social mais vulnerável, ficam à mercê de serem cooptados pelo crime organizado, conectando aí já essas duas áreas que a gente está abordando. Mais uma vez, bem-vindo aqui ao Brasil Meio-Dia, Pedro Venceslau. Boa tarde, Yuri. Boa tarde a todos. Essa já é uma preocupação do presidente Lula desde o início do mandato. Lá no ano passado, quando teve aquela Conferência Nacional do PT, o presidente Lula dedicou um espaço especial à questão dos evangélicos. Depois disso, aliás, durante todo o ano de 2023, o Ministério do Desenvolvimento Social fez um trabalho intenso junto aos evangélicos. Eles assinaram um protocolo de entendimento com 27 agremiações religiosas evangélicas para que elas sejam a porta de entrada dos programas sociais do governo. Tudo com o objetivo de tentar furar a bolha evangélica, a bolha bolsonarista entre os evangélicos. Essa é uma obsessão não só do presidente Lula, como do PT. O PT criou 27 secretarias no partido, nos estados, para tratar das questões evangélicas. Então, é uma atuação intensa, tanto na frente partidária, já pensando nas eleições municipais, quanto como estratégia de governo. O presidente Lula sabe que algumas agremiações, as maiores, sobretudo aquela comandada por Silas Malafaia, estão alinhadas com Jair Bolsonaro. Mas outras grandes agremiações religiosas, outras grandes igrejas, vêm se afastando do ex-presidente da República numa posição de maior neutralidade. Mas existem ainda aquelas outras agremiações menores que atuam dentro das comunidades, dentro das favelas, por exemplo. E é esse o foco de atuação não só do PT, como dos seus aliados nesse campo. Como, por exemplo, Benedita da Silva, ex-governadora
governadora do Rio de Janeiro, deputada, tem tido um papel central nessa estratégia de aproximação do PT entre os evangélicos. Mas os números mostram que a estratégia, por enquanto, não está funcionando, porque a rejeição segue crescendo. Pois é, isso tem muito a ver justamente com essa embocadura de termos, de falas, do modo como o governo se expressa e principalmente como o campo da esquerda se expressa. Durante muito tempo já há uma dificuldade deste campo da esquerda de se expressar e por isso é importante o Pedro trazer toda essa mobilização que envolve não só o governo, mas os próprios partidos que dão sustentação ao governo. E um outro aspecto que a gente já destacou e vai destrinchar agora é quando o presidente Lula disse que cuidar dos pobres não é fazer um favor, é uma obrigação dos governos e que até o final do mandato os brasileiros estarão vivendo melhor. Vamos acompanhar agora e depois a gente continua a nossa análise. Então, democracia é a gente tentar fazer com que esse país volte à normalidade. E nós temos esse compromisso e nós vamos cumprir. Eu tenho certeza que quando chegar ao final do nosso mandato, esse país será mais democrático, o povo estará vivendo melhor, o povo estará comendo melhor, o povo estará estudando melhor, o povo estará vivendo muito mais dignamente nesse país como cidadãos de primeira classe, porque a gente precisa fazer com que as pessoas alcancem um degrau na conquista da escala social desse país. Quando a gente pensa em cuidar dos pobres, a gente não está fazendo favor. A gente está apenas cumprindo com a nossa obrigação. Porque é uma profissão de fé em cada um de nós saber que o governo, embora tenha que governar para todos, a gente tem que ter um olhar muito mais generoso para aquelas pessoas que mais necessitam, para aquelas pessoas mais humildes, para aquelas pessoas mais pobres. O presidente Lula falou das pessoas mais pobres. A gente vai trazer na arte aqui, não exatamente elas, porque é exatamente o oposto. O que acontece? Entre os mais pobres, a avaliação de Lula continua alta, não teve praticamente variação em nenhuma das pesquisas. Mas no levantamento da Quest, que a gente pega aqui na série histórica, a gente consegue perceber uma mudança entre quem ganha de 2 a 5 salários mínimos. E este é um público com o qual Lula já teve dificuldade de conversar ainda durante a campanha, conseguiu alguma melhora, alguma aprovação durante o atual mandato, como a gente percebe em agosto de 2023, ou seja, logo depois que o primeiro semestre teve um desempenho econômico acima do esperado, Lula conseguiu uma boa aprovação, inclusive nessa faixa da chamada classe média. Lembrando de novo, a gente não está mostrando os dados dos mais pobres, porque entre os mais pobres, Lula continua mantendo uma aprovação bastante positiva, acima dos 50%, ou mesmo próximo dos 60%. Só que olha o que acontece ao longo deste segundo semestre e vira no início deste ano. Passa a ser majoritária a posição de desaprovação do governo Lula nesta chamada classe média entre quem ganha 2 a 5 salários mínimos. Ou seja, aquela pessoa que atua como autônomo, o motorista de aplicativo ou aquela pessoa que não tem mais um emprego formal e está ali na batalha e não percebe do governo respaldo para conseguir atuar. Entre os mais pobres, com essa retomada de programas públicos, de programas de assistência social, há uma percepção de melhor bem-estar. Mas esta camada, que é aquela que diariamente batalha para conseguir dar o sustento para sua família, tem esta perda de 11 pontos percentuais desde agosto até fevereiro deste ano e um aumento de 38% para 52% da taxa de desaprovação, ou seja, daqueles que não mais aprovam e agora reprovam o governo Lula. Por isso eu quero chamar a Larissa Rodrigues para voltar aqui, se juntar à nossa análise, Lari, porque o governo com os pobres, com aqueles que têm uma maior dependência dos programas sociais do governo ou de atuação do governo, como na área de saúde, na área de educação, não é por acaso, por exemplo, na área de saúde, muito se destacou, né? O próprio ministro Rui Costa falou da ampliação da oferta de médicos, sem que sejam médicos estrangeiros, o programa, né, o Substituto do Mais Médicos, essencialmente formado por profissionais brasileiros e formados nas próprias regiões onde eles atuam. Isso foi um destaque positivo feito pelo ministro Rui Costa, mas a grande questão é conseguir falar com esse segmento social que não depende tanto do governo, quer ter maior espaço para trabalhar. A gente viu, por exemplo, todas as dificuldades do governo naquela negociação com os aplicativos, com os motoristas conseguiu um avanço, com entregadores está mais difícil, mas o quanto ainda há um peso na economia importante e uma dificuldade do governo de expressar o quanto ele está atuando para a economia melhorar. Larissa.
Yuri, tem 2 pontos nisso, né, que a gente vem acompanhando. Na semana passada, a gente trouxe aqui no Brasil Meio Dia que o Ministério da Microempresa, né, do Márcio França, junto com o Palácio do Planalto, estão encaminhando, e me disseram que pode sair ainda essa semana de lá e ir para o Congresso, uma medida provisória para ajudar esse setor que você comentou, em especial os microempresários. Eu estava até pegando aqui, são aquelas empresas que faturam mais ou menos R$30 mil por mês, que não se sente beneficiada por esses programas. E nisso entra até alguns MEIs também, que recebem bem menos normalmente, mas que também acabam acusando o governo de ajudar demais os mais pobres e acreditam pagar muitos impostos e não ter nada assim de volta. E que o Lula acredita e pediu ali para o Ministério da Pequena Empresa que essa parte do eleitorado pode ser mais mudada com políticas econômicas do que, por exemplo, vocês citaram mais cedo, os evangélicos, que já caem em pautas de costume. Que nesse caso, o Lula pode tentar reaver essa popularidade com essas medidas como essa que eu citei. E tem outro detalhe que me pontuaram, que o presidente da República quer muito resposta, e resposta rápida, é na questão do combate à dengue, que atinge não só os mais pobres, mas como toda a população. Que há um entendimento de que a dengue sempre foi um problema aqui no Brasil, mas nunca como agora. E a população está reclamando e muito de ficar horas em filas de hospitais, de ter um atendimento muito ruim. Então, que Lula quer, inclusive, uma força-tarefa, não só do Ministério da Saúde, mas com outras pastas para tentar combater a dengue. Porque essa resposta dá nesse bem-estar da população, mas também chega em outras faixas do eleitorado, não só do eleitorado mais pobre, como você disse, que não mudou tanto nesse entendimento do governo, como, em especial, a classe média, por conta desses problemas econômicos. Não, bem lembrado, Lária, essa questão que vocês trouxeram, né? Você e Daniel Hittner, essa apuração desse esforço de fornecimento de crédito para esses microempreendedores e o quanto a dengue, de fato, se tornou um problema nacional que a gente vai abordar ainda aqui no Brasil Meio Dia. Por hora, obrigado, Larissa Rodrigues.